Tempo agora para ouvirem a expectativa de Carlos Silva, o secretário-geral da UGT, que explica os moldes inéditos das iniciativas que vão assinalar o Dia do Trabalhador. Naturalmente que o 1º de Maio é uma data emblemática para os trabalhadores de todo o mundo há mais de 100 anos. E nesse sentido a UGT, enfim, num momento excepcional da vida do país, da Europa e do mundo, porque estas questões não têm fronteiras, portanto afetou-nos a todos, entendemos respeitar em primeiro lugar o estado de emergência, entendemos respeitar os profissionais de saúde que estão na primeira linha, não apenas eles, mas que estão na primeira linha do combate à pandemia e na proteção dos portugueses, e em terceiro lugar, naturalmente, respeitar também todos aqueles que gostariam de estar em qualquer comemoração que viéssemos fazer, estava prevista para a vida real este ano, e que não fizemos e que, portanto, cancelámos. O que é que decidimos fazer hoje? Portanto, colocar online um conjunto de intervenções dos nossos dirigentes, dos nossos sindicatos, das uniões distritais, participo em algumas conferências, videoconferências, até do nível político, com os TSTs, com a Juventude Socialista, com outros camaradas e companheiros meus da UGT, e os meus colegas, naturalmente, dos sindicatos também, e a mensagem da UGT já tinha sido gravada e, portanto, hoje foi colocada em difusão, não apenas nas redes sociais, na UGT, nas respectivas redes, mas de uma forma geral, através da própria comunicação social. Portanto, tem sido esse o nosso trabalho, de, através daquilo que é a digitalização e as redes sociais, tínhamos estas ferramentas disponíveis há muito tempo, hoje vemos-nos forçados a usá-las, vamos só medir as consequências e se efetivamente chegaram a todo lado ou não, mas estamos convencidos que a mensagem sindical vai ser difundida de uma forma muito assertiva por todo o país. Os moldes da celebração da UGT não representam qualquer risco ao nível de contágio, mas será que toda a gente terá acesso a essas informações através da internet? Ouça, Frederico, a verdade é que hoje todos os portugueses, bem, eu diria, arrisco a dizer, mais de 95% dos portugueses têm telemóvel. E, portanto, os telemóveis têm as aplicações, têm acesso à internet. Nós vemos os miúdos e os graúdos nos autocarros, nos transportes públicos, na rua, nas horas de almoço, durante os outros tempos normais da vida em sociedade, todos em consultar os dados, as informações. Portanto, a internet é hoje uma ferramenta que está à disposição da generalidade das pessoas. Se me disser, por exemplo, para as questões da escola, da educação, quem vive no interior do país, nem todos têm acesso, é verdade, mas há coisas que nós não conseguimos ultrapassar. Agora, que a esmagadora maioria dos portugueses vai ter acesso pela internet, vai. E ao mesmo tempo, há também o acesso através da comunicação social, das rádios, da televisão, da Antena 1, por exemplo, onde a mensagem da UGT, tal e qual como do restante movimento sindical, será difundida e transmitida e, portanto, só não houve quem não quer. E qual é a principal mensagem que Carlos Silva, enquanto secretário-geral, vai deixar neste dia de 1º de Maio? O 1º de Maio é sempre uma data de festa, este ano não há festa, mas é reivindicativa e, portanto, a mensagem da UGT assenta muito naquilo que nós este ano tínhamos colocado no nosso cartaz, que, enfim, longe de pensarmos que vinha aí uma pandemia, mas naturalmente a melhoria dos salários, a valorização das carreiras, melhores serviços públicos para os portugueses, menor carga fiscal, investimento no diálogo social, defesa dos direitos, reforço da negociação coletiva, a importância e relevância da concertação social e uma Europa mais solidária. Bem, nós agora estamos em um pouco espaço de tempo, coisa que não aconteceu na anterior crise 2008, 2014, 2015, não aconteceu uma celeridade tão grande com a subida em catadupa do desemprego. Temos mais de 1 milhão de trabalhadores em layoff, temos milhares de trabalhadores desempregados em virtude do encerramento de empresas e, portanto, inclusivamente os precários, milhares de precários viram os seus contratos ou rescindidos ou não renovados e, portanto, estamos a assistir a uma vaga de empobrecimento, de divisão social, de fome, de pobreza, e esta, neste momento, é uma mensagem mais atualizada. Portanto, é em função disso, e sobretudo da necessidade de apoios do Estado e de respeito pelos direitos dos trabalhadores, que a mensagem hoje vai ter que ser colocada, deixando daqui para alguns meses mais à frente a avaliação das consequências económicas desta pandemia na vida das pessoas e das empresas, mas sobretudo dos trabalhadores, para percebermos que tipo de reivindicações é que prepararemos, como é habitual, para 2021, quer do ponto de vista do salário mínimo, quer do ponto de vista dos salários, mas há coisas que hoje são, naturalmente, fundamentais preservar e defender na mensagem do 1º de Maio, que está difundida, que é valorização dos salários, respeito pelos direitos. A política da austeridade que nos foi imposta pela Troika em 2012, por causa do empréstimo a Portugal, dos 78 mil milhões,
Nós não queremos retomá-la, não queremos por outras políticas de austeridade. Poderá naturalmente haver medidas que o Governo implementa ou que venha a implementar em função da situação do país, mas que lá mais para a frente poderemos avaliar. Agora, os trabalhadores já estão a viver um tempo de grande dificuldade, porque mais de 1 milhão, em 5 milhões e meio de trabalhadores que o país tem, 1 milhão, mais de 1 milhão e 200 mil estão em layoff. Significa que esses trabalhadores já perdem 1/3 do seu rendimento. Ora, nós temos que acudir a estes casos de emergência, porque as pessoas, de uma forma geral, têm compromissos a que têm que fazer face, seja na habitação, seja nos créditos pessoais, seja na saúde, enfim, na roupa, no calçado, na comida, tudo isto. E se verificarmos aquilo que tem sido as últimas notícias, e que eu confirmo que, efetivamente, mesmo em conversa com a senhora Ministra do Trabalho, me confirmou que é verdade, há milhares de portugueses a acederem, algo que era impensável para milhares de famílias em Portugal, a acederem em corrida ao Banco Alimentar contra a Fome e a outras instituições, à Caritas e outras organizações, como dizia, de apoio social, nomeadamente ao nível da alimentação. Isto está, ou pode transformar-se, se não houver um apoio do Estado, numa altura difícil, que é aquela que vivemos, portanto aí a mensagem do UGT, ser de apoio à intervenção do Estado, aos apoios sociais, ao funcionamento da segurança social, ao funcionamento de todas as instituições de apoio social, tem que acudir aos trabalhadores, naturalmente, sem prejuízo também ter o Estado que acudir às empresas, e infelizmente nesta altura, neste 1º de maio, verificamos que até o compromisso que o Governo tinha de pagar o layoff às empresas que solicitaram cerca de 90 mil em 28 de abril, gorou-se. E, portanto, uma coisa é a decisão do Governo, outra coisa é o procedimento administrativo para a implementação daquilo que o Governo decidiu, e, portanto, há aqui uma enorme confusão. E que nota dá ao Governo, Carlos Silva, que nota dá ao Governo e à forma como o Executivo tem respondido a este período histórico? Quais os pontos positivos e quais os pontos fracos da ação governativa no que diz respeito ao emprego e aos trabalhadores? Ouça, o Governo tem... Eu devo dizer, eu não estou no Governo, felizmente, não tenho, nem tenho que estar, faço uma avaliação enquanto secretário-geral do UGT e, enfim, também enquanto cidadão, daquilo que o Governo tem feito e a generalidade das medidas implementadas pelo Governo, nomeadamente uma forte articulação positiva entre os principais órgãos de soberania. Isso é fundamental. A intervenção também que o Governo teve dos partidos políticos no Parlamento, à esquerda e à direita, de apoio, ou pelo menos de um apoio generalizado a muitas das medidas de proteção que o Governo tem implementado. Mas também uma medida positiva que o Governo tem avaliado, juntamente com um conjunto de personalidades do país, sejam da área da política, sejam da área da saúde, para verificar que, passado 1 mês e meio de confinamento, a economia tem que retomar, porque, efetivamente, há aqui um conjunto de medidas positivas que têm sido implementadas e que nós, na generalidade, aplaudimos. As medidas negativas, bem, as medidas elas não são negativas, são positivas na decisão de quem governa, são negativas na sua implementação. Por exemplo, no processamento dos salários da administração pública, como sabe, os profissionais de saúde que hoje têm uma valorização perante a opinião pública em Portugal e perante a generalidade dos trabalhadores, foram tão vilipendiados com o problema dos salários, com as carreiras, com as novas categorias profissionais, e agora, independentemente até das greves cirúrgicas e das greves da fome, tiveram lugar em 2019, nós verificamos que ninguém abandonou o seu posto e, portanto, o pessoal de saúde está na primeira linha deste combate. Ora, não processar os salários dos trabalhadores da área da saúde, acho que é um erro lamentável. E agora, o Governo, enfim, é um aspecto negativo da parte da resposta do Estado ao compromisso que o Governo assumiu com cerca de 90 mil empresas, para que uma parte dos salários seja assumida pela Segurança Social. Bem, se o dinheiro hoje não veio, nem ontem, então quem é que vai pagar os salários a milhares de trabalhadores? São estas pequenas questões, que são muito grandes pela gravidade que têm, que nós entendemos que talvez tenha sido, neste momento, é a avaliação mais negativa que nós temos e que, enfim, não vamos esperar pelo próximo mês para resolver o problema. O Governo tem que acudir com urgência, só na segunda ou na terça-feira, o mais depressa possível, para evitar uma catástrofe social. E relativamente às empresas, como é que elas se têm comportado também neste período de pandemia? Têm aumentado as queixas junto da Autoridade para as Condições de Trabalho? É uma situação que a UGT também tem acompanhado de perto? Sim, a UGT tem acompanhado de perto, sobretudo pelos nossos sindicatos, são eles que intervêm com proximidade junto aos seus associados e que fazem o levantamento das maiores dificuldades. Ou seja, logo no início, ali a 20 de março,
quando o primeiro estado de emergência é decretado pelo Presidente da República, pelo Governo, houve milhares de empresas que a primeira coisa que fizeram foi rescindir à toa os contratos de trabalho com os seus trabalhadores precários. E houve outros que aproveitaram logo para despedir. Nós assistimos logo a uma vaga de despedimentos que, de forma oportunística, muitas empresas, no momento em que começa o estado de emergência, em que o primeiro caso em Portugal é conhecido, ou pelo menos reportado na comunicação social, no dia 2 de março. Então, a 20 de março, em 20 dias, as empresas, ou milhares de empresas em Portugal, já estavam com a corda na garganta. Isto é um abuso, é uma ilegalidade, é uma imoralidade. E, portanto, houve empresários que se comportaram muito mal. E isso foi denunciado pelo movimento sindical. E, portanto, pedimos ao Governo para intervir, e, portanto, alguém tem que intervir para fiscalizar este tipo de atitudes. Entendemos pedir um reforço da intervenção da ACT, porque a ACT tem poucos recursos, ou tinha poucos recursos. Muitos serviços da administração pública, como sabe, nos últimos anos foram sendo esvaziados. E os inspectores, para fazer o seu trabalho, precisam, para já, ter um número de inspectores suficiente. Depois, estarem no terreno. E, em terceiro lugar, terem recursos logísticos para se poderem deslocar. Ora, nada disso existia. O Governo não só reforçou todos estes recursos, como foi alocar mais trabalhadores de outras áreas da administração pública para reforçar as inspeções, deixaram de ser feitas inspeções por telefone, que era uma coisa completamente inaudita, e, acima de tudo, reforçou as competências da ACT, nomeadamente até colocando aqui algumas questões que foram suscitadas pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, por causa da constitucionalidade. Bem, a UGT, independentemente das questões da constitucionalidade, precisa de um estado de emergência que vem aí calamidade, com empresas a atuarem desta forma, independentemente das questões da constitucionalidade, com o devido respeito, isso para neste momento não me preocupa. O que me preocupa é que a ACT possa atuar e chega uma empresa e afirmar perante os dados que lhe forem apresentados, esta empresa efetuou um despedimento ilícito. E é nesse sentido que eles devem ser revertidos de imediato. Portanto, nós aplaudimos a decisão do Governo, agora há muitas visitas a fazer e foi talvez a parte mais difícil para além do resto. Porque ainda ontem em concertação social nós verificamos que os empregadores, queixam-se muito. Naturalmente é preciso dinheiro para as empresas, é preciso apoiar o pequeno comércio, é o turismo, é a restauração, é todo um conjunto de setores. Mas a retoma da economia e a retoma destes setores não pode significar esbulho de direitos e de rendimentos dos trabalhadores, e é isso que nos assusta e que preocupa. E, portanto, veja, no layoff os trabalhadores só recebem 2/3. Há milhares de desempregados a bater à porta dos centros de emprego a pedir os subsídios de emprego. Há uma média de 3.000 trabalhadores por dia, que é uma coisa completamente... nós nem conseguimos adjetivar. A situação ainda não terminou. Portanto, ou há uma efetiva e vinculativa decisão do Governo a penalizar estes casos de abusos de empresas, e por isso é que o 1º de maio também serve para, emitir uma mensagem de condenação a todos aqueles que se comportam mal, como neste momento agora, com o atraso do Governo em fazer os pagamentos às empresas por parte do layoff, preocupa-nos muitas empresas também não paguem os salários. Portanto, estamos num momento difícil em que as empresas, por um lado, precisam de apoio, mas por outro lado não pode isso significar o atraso desses apoios com castigar e penalizar os trabalhadores. Carlos Silva, secretário-geral da UGT, neste Dia do Trabalhador, que hoje é assinalado à distância.